Guilherme, num dos seus textos intitulado A Dor e a Essência, em que você tematiza a adolescência, entre outras coisas, você pondera que a adolescência é algo desejado e intensamente perseguido a partir do momento em que o ambiente, que inicialmente acolhe e protege, passa a sufocar através de cobranças e regras das mais diferentes espécies. Diz mais, que a adolescência está diretamente ligada à necessidade de se desvincular de valores e de imposições, aparentemente arcaicos, para se posicionar, não obrigatoriamente, contra a sociedade que o oprime. Fala ainda que as crianças têm uma necessidade de adolescer. E aqui adolescer não é sinônimo de transformação ou crescimento, mas sim de sofrimento. Eu quero uma explicaçãozinha para isso aqui, para começo de conversa. Tá, em primeiro lugar, eu acho que é interessante a gente partir do conceito de que a adolescência ela não é algo simplesmente natural. A puberdade é natural e os antigos livros de psicologia sempre traziam um capítulo que chamava Puberdade e Adolescência. Se você pegar qualquer livro mais recente, existe adolescência e às vezes puberdade, capítulos separados, né? Porque uma coisa não caminha com a outra. A puberdade é uma mudança de hormônio, a adolescência é uma mudança de visão de mundo, uma mudança de sentimento com relação à perspectiva de futuro, né? Quando nós vamos lá para uma tribo indígena, nós não falamos em adolescentes. Eles não estão com a necessidade de mudar o mundo. Eles estão felizes com o mundo que tem. Então, para que a gente muda o que está bom? A adolescência que nós consideramos é essa que quer mudar porque algo incomoda. E que nos últimos anos, as últimas décadas, tem sido tão rápido que, de repente, numa família de 3 irmãos com diferenças relativamente pequenas, de 4, 5 anos, você tem 3 adolescências completamente diferentes, conflitantes entre elas. Então, adolescer é uma necessidade de alguém que se sente sufocado, né? E o próprio verbo adolescer, que vem do grego, e significa sofrer. Eu sofro porque eu não estou contente com o modelo que eu tenho, eu preciso de um modelo novo e não sei exatamente o que eu faço para chegar até lá. Olha que sufoco, hein? Então a adolescência... Por isso que é caracterizada como uma fase de crises, uma fase de exagero. Aborrecência até, não gosto de termo aborrecência. É o espaço que eles reivindicam, né? O termo aborrecência é um termo do medo do adulto diante disso, né? Verdade, verdade. É o medo do adulto, quando na realidade você só é um adulto de verdade. Nós estamos cheios de pessoas de 30, 40 anos que ainda não são adultos e talvez nem tenham sido adolescentes. Infantilizadas, né? Ao extremo. Altamente. E que tem medo daquele que a Xuxa, que quer mudar. Por exemplo, que é um exemplo típico. Aparentemente, né? Aparentemente. Sim, o que eu vejo muito claro é que o adolescente promove o crescimento da sociedade, né? Santos Dumont foi um grande adolescente. Só um louco seria capaz de experimentar um aviãozinho daquele em praça pública sem ter certeza que ia voar. Você está dizendo que a adolescência está próxima, sala contígua à ousadia, a mudanças, a transformações. A ousadia, a existência do grupo, a busca do novo são as características chaves. E me preocupa uma coisa em especial. Quando a gente pensa em adolescência, eu que estou aí formado há 23 anos, eu estudava a adolescência como sendo a fase do grupo e da transformação. E hoje eu tenho visto o pseudos adolescentes, que na realidade morrem de medo de mudar alguma coisa e que preferem ser vítimas do que serem revolucionários. Aí vem a inevitável pergunta, como que os pais, outras pessoas, professores, amigos que se interrelacionam com esses adolescentes deverão se comportar diante dessa realidade que você nos pinta e nos apresenta? O que poderão fazer para transformar essa travessia numa grande travessia? Essa passagem, né, de uma outra etapa. A coisa mais legal que a gente pode oferecer a um adolescente, ou até mesmo a uma criança, é o modelo, né? Se eu quero propiciar ao meu filho, meu aluno, ou aquele jovem que eu conheço... Funciona ainda isso, a questão de dar o exemplo vem de casa, esse discurso, essa retórica? Se isso funciona até entre passarinhos, né? Não, isso é essencial. Na realidade, se eu não dou o exemplo, eu não posso solicitar. Quer dizer, como é que eu posso falar para o meu filho ter coragem se eu me mostro covarde? É difícil, né? Né? Agora, não adianta eu querer dar um exemplo se eu sou, desculpa a expressão, um chato. O jovem, ele vê você como um exemplo na medida em que você é alguém interessante. O professor é interessante, o pai aberto que debate, que traz ideias, não o pai bobo que é alegre à toa, tá? Mas a pessoa que se mostra interessante, que se mostra disposta ao debate, disposta à discussão,
essa pessoa é ouvida pelo jovem. Curiosa essa observação, é curiosa porque os adolescentes têm efetivamente nos professores uma espécie de um exemplo, quando eles gostam, né? Sim, sim. Eles porque... gostam do lado, às vezes, revolucionário do professor, sim, crítico. Mas ele sempre vai curtir aquele professor que, de alguma forma, é apaixonado pelo que faz. Bacana. Ele não vai no professor só porque, tecnicamente, ele é competente. Sim. Ele vai no modelo do professor, como ele vai no modelo do tio, do vizinho, quando há uma felicidade na forma como essa pessoa encara a vida. Eu posso abonar isso que você está dizendo, porque eu sou uma das pessoas que foram influenciadas por isso. Sim. Eu sou professor de português em função de um grande professor de português que eu tive. Falei, quando eu crescer, não quero ser salsicha, eu quero ser esse cidadão. É incrível. Eu costumo comentar em encontros de professores, né, que talvez essa profissão seja aquela que, com 99% das possibilidades, todo profissional tem como herói um profissional da mesma área. Olha que legal. Né? Talvez em outras áreas, e não é nenhuma crítica, medicina, engenharia, muitas vezes o indivíduo entra para a área pela profissão em si, enquanto que o professor ele entra na área porque ele segue um herói.